Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né, como desenhar em 2D e em 3D no CAD, né? Eu sei que vocês já viram essa aula, assim, nos vídeos que eu mandei do YouTube, mas eu quero fazer uma diferente, um pouco diferente, para vocês terem uma variedade de conhecimento e de um modo que eu entendo que é até mais simples do que as aulas que vocês viram aí, tá? Então aqui, esse desenho aqui, ele tá em 3D, tá? Tá? Para vocês perceberem. O que significa 3D? Eu tenho aqui o eixo o Z aqui, tá? Eu tenho altura, tá? Eixo X e Y é 2D. Quando eu tenho o Z, eu estou em 3D. Então eu preciso ver a altura. E a ideia de 3D, pessoal, é também um modo de olhar. Perceba que eu estou olhando para esse cômodo aqui na diagonal e de canto. Porque daí eu percebo a profundidade e consigo perceber o objeto em 3D. Se eu olhar ele de cima para baixo, eu não percebo a altura. E aí vira um 2D, como se fosse, tá? Ó, para vocês perceberem como é que funciona, vamos começar a desenhar em 2D. Olha, eu vou deixar esse objeto aqui como se ele fosse 3D. Perceba que eu tenho outros desenhos aqui, ó. Esse aqui está em 2D, esse aqui está em 2D e aqui está em 3D, tá? Vamos lá. É assim que nós vamos deixar aqui esse desenho. Então vamos lá, vamos colocar agora uma vista em 2D. Então eu venho aqui, ó, visualizar, aqui no CAD, e venho aqui em vista e vou colocar a vista superior. Porque 2D, pessoal, significa olhar de cima, tá bom? Olhar de cima. Então quando eu olho de cima, eu não consigo perceber a altura. Perceba que esse desenho ficou igual a esse. E vocês lembram que é esse que tem a altura, esse que está em 3D, esse aqui não, né? Então eu vou dar um zoom aqui. E para nível de aula também, vocês perceberem, para mim dar zoom, o rolão do mouse, conforme eu rodo, do zoom. Para me mover, conforme eu aperto o rolão, o cursor vira uma mãozinha e eu consigo mexer, tá? Então, só para uma dica também, porque nem sempre todos nos vídeos do YouTube o pessoal dá essas dicas, né? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Isso. De modo que dê pra gente mostrar, fazer um desenho do lado aqui igual a esse, tá? Tá? Perceba, esse é aquele desenho que está lá em 3D. Eu tenho que começar desenhando ele em 2D, tá bom? Bom, nas outras aulas que eu passei para vocês do YouTube, o instrutor, ele fez as linhas, depois fazia uns comandos para ir cortando tal, que dá um pouco mais de trabalho e demora um pouco mais. Eu entendo que você fazendo numa sequência fica mais fácil. O que é numa sequência? É como se você fosse uma formiguinha e saísse andando em cima dessas linhas assim, ó, fazendo linha por linha. Como é que eu vou fazer? Eu vou começar desse ponto aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer essa linha aqui de 445 centímetros, 4 metros e 45. Vou subir 5 metros. Por dentro aqui eu tô. Vou andar 8. Vou descer 5 metros novamente, né? Porque por dentro é a mesma medida do outro lado. Vou andar esses 2,5. Subir 3 metros e meio aqui. A espessura da parede é 15, então aqui eu vou andar só 15. Vou descer 3,5. Aqui é um pedacinho, a gente chama de bonex aqui na engenharia, tá? Ó, tem 10, tá vendo? 10,0010. Tem 10 centímetros. Eu vou andar 10 centímetros para cá e vou descer mais 15, que é da espessura da parede de novo. Aqui por fora tem 2,90 metros. Eu vou andar esses 2,90. Aqui por fora já tem 5,30. Perceba que por dentro tem 5 metros. Como a espessura da parede é 15, e aqui por fora tem a correspondente a duas paredes, ó, uma aqui e outra em cima, por isso que dá 530. É bom vocês associarem essa coerência. Porque se vocês forem desenhar um prédio de verdade da empresa de vocês, muitas vezes vão conseguir medir por dentro. Por fora não, que você sair lá por fora do prédio às vezes é mais difícil. Se for um apartamento, então um prédio, então não tem como. Então você mede por dentro, mede a espessura da parede lá numa porta, numa janela, aí você vai e acrescenta, você já sabe quanto vai medir por fora. Esse é o segredo, tá? Mas, então aqui por fora 5 metros e 30. Aqui 8 metros e 30. Por quê? 8 metros por dentro, né? 15 mais 15, 30. De novo 5 metros e 30. E aqui já 4 metros e 60. Por quê? Em cima é 4,45 mais 15 dá 4,60 metros.
E aí quando eu subi esses últimos 15, eu cheguei no ponto onde eu comecei. Como se fosse uma formiguinha dando toda a voltinha até chegar aqui. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar. Aqui, pessoal, eu tô nessa vista aqui, ó, as ferramentas são 3D. Na aula, da aula passada no YouTube, o instrutor ensina tudo, mudar essas ferramentas, tudo direitinho, tá? Então eu não vou me estender muito aqui para essa aula não ficar muito longa, tá bom? Nessa parte dos botões aqui, tá legal? Então, mas aqui, eu tinha gravado aqui, que ele ensina a gravar lá. Então, eu chamei de introdução 3D, esses botões aqui. Eu vou entrar num grupo que eu batizei de desenho e anotações, tá? Que é aqui em formato, que são a parte de desenho em 2D, que são só linhas, né? Tinha linha lá também, eu sei, viu, tá, pessoal? Mas é que eu quis vir para cá para vocês entenderem. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, linha. Legal? Bom, vou pegar aqui um ponto aqui, parecido. Então, entenda que eu estou começando por aquela posição, essa posição aqui, ó, tá? Então, eu vou clicar e eu estou por dentro, certo? A formiguinha está andando aqui, ó. Então, vai andar quanto? 445. Pessoal, perceba que eu só consigo rodar de linhas retas. Aqui, 180 graus, 90 graus. Por quê? Eu apertei a tecla F8. A tecla F8, eu vou apertar de novo, ela vai desativar. Ó, o que acontece? Eu consigo fazer linhas em ângulos. Só que se você deixar assim, a sua linha com certeza vai ficar torta. Porque no mouse a gente não consegue manter a linha retinha. Então, eu vou ativar novamente, tecla F8, para a linha ficar reta, tá bom? E eu tenho que indicar em que direção que eu estou andando, né? Então, eu estou andando nessa direção, para a esquerda. Partindo desse ponto, né? Vindo para cá, estou andando para a esquerda. Aí eu vou digito o valor que eu quero percorrer. Então, o tamanho da linha, 445. E dou um Enter. Ele faz uma linha do tamanho certo. Agora eu quero ir para cima, ó. Eu boto o mouse para cima. Mede 500. 500. Agora eu tenho que ir para direita. Eu estou voltando aqui. Estou andando por dentro aqui, tá, gente? Então agora eu vou andar 800. Aqui é a mesma medida de novo. Descendo 500. Aqui, se vocês olharem do lado aí, 250. Subindo aqui, né? Agora nesse sentido para cima, 350. Agora eu estou lá em cima, vou andar a espessura da parede, que é 15. E vou descer a mesma medida novamente, que é o outro lado da parede, 350. Agora eu estou começando a formar já a espessura de parede, perceba? Aqui embaixo, pessoal, esse pedacinho de parede aqui tem 10, tá? Na engenharia a gente chama de boneca. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Ó, para a esquerda, 10. Para baixo, a espessura da parede, ó. Vamos diminuir o zoom ali, ó. Tá vendo? Espessura da parede, 15. Tá? Agora vamos lá. Diminuir um pouquinho o zoom. Então, vamos lá. Aqui é 290, tá ali embaixo. Agora eu tô começando a vir por fora, tá? Fiz toda a parte interna e tô vindo por fora agora, voltando, né? 290. Como eu tô por fora aqui, por dentro media 5 metros, certo? Então por fora vai ser 530. Por que a espessura da parede é 15, certo? 15 mais 15 dá 30. Então, de 5 metros e 30. 530. Pessoal, isso é importante. Se vocês estiverem medindo um prédio que vocês têm que desenhar no CAD, e de repente você não consegue medir por fora. Você está num apartamento, você consegue medir por dentro. Aí você vê a espessura da parede, lá numa porta, numa janela, e você acrescenta isso e já sabe qual é a medida por fora. Entenderam? Então esse é o segredo. Então se a parede tem 15 e por dentro mede 5 metros, então por fora você já considera 30 porque é 15 mais 15. Né? Mesmo raciocínio aqui. Como 8 metros por dentro, então por fora 8 metros e 30, 830. Aqui é a mesma medida novamente, 530. Aqui já tem um 15 só, de uma parede, o outro lado é alinhado, né? Então é só 15.
445 mais 15 dá 460. E eu vou fechar o último trechinho aqui para chegar no ponto que eu tinha partido, que é 15. Fechou todo o caminho, todo o objeto, né? Eu posso dar um último Enter, porque daí eu finalizei, tá? Quando você dá um Enter sem digitar nada, aí ele finaliza, ok? Tá pronto o desenho em 2D, tá? Só que preciso trabalhar com 3D. Para mim trabalhar com 3D, eu não posso ter essas linhas. Percebe que quando eu encosto o mouse, isso são linhas, as várias linhas que eu fiz. Tem um comando aqui, na aula da semana passada, ele ensina um comando que é um pouquinho mais difícil. Esse que eu acho mais fácil. Porque o comando da semana passada tem que clicar em cada objeto. Aqui, você vem aqui, seleciona região, né? E seleciona todo objeto, pode selecionar assim, ó. Né? Eu dei um primeiro clique, puxei, dei outro, tá? Cliquei novamente, selecionei tudo e eu dou um Enter. Tá, pessoal? Uma dica de seleção. Quando eu seleciono nesse sentido e fica azulzinho, ele vai selecionar tudo que estiver completamente dentro dessa área que você selecionou. Quando você seleciona nesse sentido e fica verde, ele vai selecionar qualquer coisa que você encostar, não precisa estar totalmente dentro. Encostou, ele já seleciona. Tá? Uma dica só de CAD aí para vocês entenderem. Tudo bem? Esse objeto, então, depois que eu selecionei e cliquei no comando aqui, região, o que aconteceu? Cliquei no comando região, selecionei, dei um Enter. Esse cara, em vez das várias linhas, quando eu encosto o mouse agora, ó, tá vendo? Seleciona tudo de uma vez só, virou um objeto único, como se fosse uma folha de papel no chão. Agora eu consigo aplicar os comandos de 3D, tá? Bom, aqui estávamos até agora em comandos de 2D. 3D, eu vou lá para os botões, eu tenho salvo aqui meus botões de 3D, que na aula passada ele ensina como faz. Então, introdução ao AutoCAD foi como eu batizei, tá? Aí aparecem os botões 3D para mim. Legal. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês? 3D é apenas um modo de olhar também. Olhando de cima, aqui estaria tudo em 2D. Mas agora vamos olhar agora na diagonal. Eu vou vir aqui em visualizar, vistas, tá vendo? Pessoal, dá para fazer por aqui também, tá? Mas isso é legal mostrar para vocês os comandos. Então, todas essas vistas aqui, superior, inferior, tal, é 2D. Essas de canto, que são 3D. Eu vou nessa primeira isométrico SO. Olha o que aconteceu. Agora vocês percebem que esse desenho meu está em 2D e esse está em 3D. E agora eu já tenho o eixo Z aqui, indicando que estou numa vista 3D. Tá legal? Bom, então para isso aqui virar um objeto 3D, a diferença é que ele tem que ter altura, né? Então eu vou aqui nos botões padrão, e o comando que faz isso é esse cara aqui, ó, extrusão. Clico em extrusão, clico no objeto, dou um Enter. E aí, o sentido que eu quero é para cima. Quando eu dou um Enter, ele já vai fazer a altura, mas se eu puxar para baixo, vira também profundidade, né? Então, para cima, né? Puxo para cima e digito a altura que eu quero. Pessoal, eu vou colocar um pé direito um pouco maior, 300. Uma casa padrão é 2,70 m. Mas uma indústria, um comércio, é o ideal que tenha um pé direito um pouco mais alto, até por regra de segurança também, né? Para acumular gases, ter uma altura para circular o ar e assim por diante. Tá legal? Então 300 de altura. Agora eu vou mostrar como fazer esse fechamento de porta aqui, ó, para ficar igual essa. Vamos lá. Eu sei que aqui tem 300, tem 3 metros de altura, né? Acabei de digitar essa altura. Então, o fechamento de porta aqui, ele tem que ter 90. Por que tem que ter 90? Porque 300 menos 90 dá 210. 2,10 metros é uma altura padrão de porta. Tá? Então eu vou fazer uma pecinha que tem que ter quanto? A largura da porta, a espessura da parede e essa altura de 90 que eu falei. Tá. Qual que é a largura dessa porta aqui? Eu sei que já tem aqui, está dizendo aqui a largura que está, mas eu quero que vocês aprendam também a medir, né? Então vamos lá, a gente acabou de fazer. Para medir isso aqui, eu posso vir aqui, ó, venho aqui de novo lá no 2D, porque normalmente medidas, pessoal, nessas ferramentas de 2D. Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui que é linear. Então, esse é cota, tá? Medida chama cota. O pessoal até fala assim, eu vou cotar, né? Usa até esse verbo aí.
Então, clico aqui em linear, clico em um ponto aqui, clico em outro. Então, eu clico no ponto, brilhou, é o ponto de canto, já aparece 80 ali, tá vendo? Se você quiser só saber quanto mede, é só encostar e já aparece. Se você quiser que faça a cota, então você clica e puxa. Clica, puxa, ó, a gente não está visualizando porque a fonte está muito pequena, tá? Eu vou dar um duplo clique nessa linhazinha de cota aqui, ele vai aparecer maior aqui. Eu seleciono o texto que ele digitou 80, que é o cálculo, e mudo o tamanho da fonte, tá? Ponto 18 aqui, ó, tá 0,18. Eu vou colocar 5, né? E vou dar um OK. Ó, tá vendo? Agora apareceu 80. Então 80 centímetros, tá? Vou dar um ESC porque já só isso que eu queria fazer. Então eu sei que mede 80. Então ensinei vocês a fazer cota. E aí assim por diante, pessoal. Dá para sair cotando tudo igual aqui nesse desenho, tá? Bom, isso aqui foi para me saber quanto é que mede. Aqui eu já sei que é 15. A altura eu já conversei com vocês que é 90, né? Para a porta ficar com 2,10. Então eu vou ter que fazer uma pecinha de 80 por 15 de espessura por 90 de altura. Então eu vou clicar aqui na linha e vou vir aqui no chão e puxar nesse sentido que a porta é o sentido da porta. A peça vai estar nesse sentido, por isso que o 80 está nesse mesmo sentido, tá? Então eu vou digitar 80. A espessura da parede é 15. Vou vir com 80 novamente. E por último 15 novamente, nesse outro sentido, para fechar o retângulo. Perceba que eu sempre puxo o mouse no sentido e depois que eu digito o valor, né? Agora, aquele mesmo esquema. Aqui são 4 linhas. Isso aqui tem que virar uma folhinha de papel no chão. É aquele comando região. Seleciono. Ó, vou selecionar de baixo para cima. Ó. É verde, tá vendo? Ó, não precisa estar totalmente dentro. Basta encostar que ele já seleciona. Essa é a diferença, tá vendo? Tá. Selecionei as 4 linhas. Eu dou um Enter. Então, eu cliquei no comando região. Selecionei as 4 linhas. Clicando e dei um Enter. Tá bom? Virou a folhinha de papel. Agora eu vou usar os comandos em 3D, então eu vou voltar aqui para os meus comandos em 3D. E o cara é esse aqui que a gente já fez uma vez, já sabem que é extrusão. Eu clico aqui no objeto, dou um Enter e puxo. Ah, que medida que eu quero? 90. 90 mais 2,10, que é padrão de porta, vai dar os 3 metros de pé direito que a gente tinha digitado naquela hora, tá? Eu preciso agora mover essa peça e colocar aqui, tá? A ferramenta mover é essa aqui. Eu dou um clique nela e um clique no objeto, né? Bom, é só isso que eu quero mover. Se tivesse mais objetos, eu podia selecionar. Mas eu quero só esse. Então, eu dou um Enter. Definir o que eu quero mover. Esse objeto. Agora eu tenho que pegar por que ponto que eu vou pegar. Então, eu vou pegar nesse ponto aqui, o ponto superior direito. Por que eu estou enfatizando que ponto que eu estou pegando? Porque tem que fazer sentido. Perceba, eu vou colocar onde? Aqui. Como eu peguei no ponto superior direito, se eu, por exemplo, colocasse nesse ponto, ele ficaria errado, lá para dentro. Se colocasse aqui, ficaria totalmente fora, certo? Então, o CAD a gente sempre tem que pegando por ponto, tá? Então eu peguei nesse ponto e vou colocar nesse ponto aqui, ó. Porque daí ele fica com a coincidência perfeita e fica aqui dentro encaixadinho. Porque eu fiz nas medidas certas, ok? Ele ainda não está assim, ele está que nesse outro aqui, né? Ó. Ele está uma peça separada. Então, aí para unir ele ao prédio, para ele fazer parte do prédio, eu vou usar essa ferramenta aqui que chama União. Eu clico nela, clico numa peça que é o prédio, clico na outra peça que é essa que eu acabei de fazer, selecionei as duas, basta dar um Enter. Virou um objeto único, ok? Janela agora. Medir a gente já sabe. A janela a gente vai fazer uma peça para enfiar e fazer esse buraco que nem está aqui, tá? Então, aqui a gente deixou um buraco e fechou em cima. Na janela a gente vai fazer uma peça para enfiar aqui e depois arrancar e deixar o buraco no lugar, como se fosse assim, tá bom? Pessoal, janela tem regra. A altura de janela é 1 metro. Por que a altura da janela é 1 metro? Porque o parapeito tem que ter 1,10 m.
Esse 1,10 m de parapeito, para a criança encostar e olhar pela janela para fora, uma criança, se ela consegue pular essa altura de 1,10 m, já é uma criança que tem esse discernimento, que não faria, já, teoricamente, né? Quem sabe como é que é criança, ela já não teria esse cuidado de não fazer. Então, mais baixo que isso, torna-se mais arriscado. E uma criança poderia conseguir pular e cair. Imagina, aqui uma casa tudo bem, mas um apartamento, isso é bem importante, né? Então, por isso, então é regra esse 1,10 m, tá? Pode ver que até em parquinho de diversão é sempre esse valor mais ou menos também de altura de criança e tal. Então 1,10 m. E aí por isso que a janela tem 1 m. Porque se você somar 1,10 m mais 1 m, dá os 2,10 m, que é o padrão de porta. E a janela fica num alinhamento com a porta. Fica esteticamente correto, tá? Por isso que a janela tem sempre uma altura de 1 m. É meio que padrão isso aí. Então eu vou fazer aqui. Vamos lá para o 2D. E vamos desenhar primeiro a estrutura no chão, né? Vamos lá. Na outra vez que eu desenhei eu não falei, agora eu vou falar. Ó, eu clico na linha e vou falar sobre isso aqui, tá vendo? Que eu tenho o eixo X é vermelho, o eixo Y é um risquinho verde. E o eixo azul é o eixo Z é o risquinho azul, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou fazer no sentido da parede, né? Que é onde eu quero pôr a janela nessa parede aqui. Então, nesse sentido da parede, eu vou fazer uma janela de 2 metros. Então, 200. 2 metros de largura. A largura já não tem muita regra. A maioria da janela vai variando de 20 em 20 centímetros. Então, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, até 2 metros, 2,20 m, assim vai. A minha eu vou fazer com 2 metros, Enter, né? A espessura da parede é 15, então agora estou voltando no sentido aí, ó, verde, no sentido Y, 15. Voltando novamente agora no sentido X, sentido vermelho. Quando eu falo sentido vermelho, vocês estão vendo a corzinha da linha ali no mouse, né? E aqui à esquerda aqui, os 200 centímetros, 2 metros. E por último, para fechar o retângulo, aqui os 15 no sentido Y, verdinho, 15 centímetros. Fechei o retângulo, acabei, não quero mais fazer, dou mais um Enter. Aí eu venho aqui na ferramenta região, que a gente já fez uma vez, aqui em desenhar, clique em região, seleciono todas as linhas, clicando aqui em cima, puxo o mouse e clica de novo. O CAD não tem o lance de você clicar e segurar, tá? Você clica, puxa e clica de novo. Você não fica segurando o mouse não para selecionar, tá? Não é um Excel, né? Então, selecionei, eu dou um Enter, tá? Virou como se fosse uma folhinha de papel no chão. Agora eu vou lá para minhas ferramentas 3D e vou fazer a extrusão, né? Então, o 90 que eu falei tem que ser essa altura aqui agora, né? Então, eu venho aqui em extrusão, clico na peça e dou um Enter, puxo no sentido para cima e digito 90, que é 90 de altura, ok? Tá feita a peça. Então, a janela, opa, falei errado, é 100 de altura, desculpa, gente. Voltando, tá bem? Ó, voltar aqui, tá? Clico na extrusão, Enter. 90 era a outra peça lá, pessoal, confundi. A altura é 100, 1 metro, né? Então a janela tem 1 metro de altura, né? E ela tem que ficar com um parapeito de 1,10 m. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nas outras aulas aí que vocês assistiram para trás, ensina a pegar canto, pegar meio. Eu vou fazer uma linha bem no meio aqui de 1,10 m, só para me servir como controle da altura da janela, né? Então eu vou fazer uma linha, aqui tem linha também aqui no 3D, eu vou clicar aqui, ó. E como é que eu sei onde é o meio? Quando é canto, o CAD brilha um quadradinho, tá vendo? Quando é meio, o CAD brilha um triângulo, olha lá, ó. E eu vou pegar por fora aqui, tá, pessoal? E já vou explicar por quê. Então, triângulozinho por fora, no sentido Z aqui agora, ó. Vou digitar 1,10 m, vou digitar 110 centímetros. É só essa linha, vou dar mais um Enter, tá bom? Então tem uma linha. Então o que acontece? Essa linha vai me servir de controle, para me saber a altura da janela aqui em relação ao piso do imóvel, né? Então o que eu vou fazer? Vou mover agora para lá. Então, mover igual a mesma ferramenta de novo que a gente fez da outra vez. Então eu clico em mover. Só que agora eu tenho duas peças para mover. Essa peça aqui, a janela, e a linha.
Selecionei as duas, dou um Enter. Agora vou pegar por qual ponto? Vou pegar por essa pontinha da linha aqui, que eu sei que é o meio da janela. E aí vou colocar onde? No meio da parede, para ficar centralizado, tá? Ó, na hora que brilhar o triângulozinho, aqui. Por que eu peguei por fora aqui, pessoal? Ó, vou clicar. Como eu peguei por fora da parede, coloquei por fora aqui, a peça ficou dentro da parede. Como se tivesse encaixada lá dentro, tá? Isso é importante, tem que ser assim para me conseguir arrancar e deixar o buraco. A ferramenta que faz esse arrancar e deixar o buraco é esse subtrair aqui, ó, tá? Então como é que funciona? Clico no subtrair, clico primeiro no prédio e dou um Enter. Depois eu venho aqui e clico na peça. O pessoal tem que tomar cuidado, tem que brilhar só a janela, viu que ela brilhou sozinho? Aqui tá brilhando o prédio todo, não serve. Agora, ó, encostei na bordinha aqui, ó, brilhou só a janela. Brilhou só a janela, eu posso clicar. E aí basta dar um Enter. Tá feito o buraco da janela, tá? Aquele lance de selecionar que eu falei, que é uma dica. De baixo para cima, seleciono tudo, né? Eu quero apagar essa linha aqui, ó. Se eu fizer de baixo para cima, encostou, já seleciona. Então seleciona a linha e o prédio. Aí não dá, se eu apagar o prédio não posso. Olha a vantagem do selecionar azul. Eu vou clicar nessa parte que está vazia aqui, ó. E vou puxar para baixo, azul. O azul, ele só seleciona o que estiver totalmente dentro. Olha lá, ó. Aí a linha está totalmente dentro, eu só seleciono só ela. Eu consigo deletar sem deletar o prédio, tá? Uma vantagem de selecionar aí, né? E selecionar, como eu falei no CAD, né? Você não precisa clicar e segurar, você clica e só puxa, para depois clicar de novo, ok? Então, pessoal, eu não vou me prolongar muito. O que eu queria passar foi isso. Eu passei isso aqui na aula ao vivo também. Gravei esse vídeo para vocês entenderem aí. E estou publicando para todo mundo assistir. Tá bom? Isso que eu queria passar. Um abraço para vocês. E até logo.